então boa noite. Cá estamos novamente, né, para debater um tema que é no mínimo polêmico, é um tema que nem todas as pessoas possuem as informações necessárias, ainda há muita desinformação correndo, né? Enfim, tudo que diz respeito à organização do Estado brasileiro e ao funcionalismo sempre causa muita polêmica. E a gente já havia conversado em algumas reuniões da importância de se discutir, né, tanto a questão das privatizações, quanto também a questão dessa reforma administrativa proposta pelo Poder Executivo, conhecida como PEC 32 de 2020, né? Ela altera dispositivos sobre servidores empregados públicos e a organização administrativa. Então, hoje, nós convidamos a Ana Luísa Matos de Oliveira. Ela é economista, ela é doutora em desenvolvimento econômico e é coordenadora geral da Secretaria Executiva da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Serviços Públicos, que é o Servir Brasil. A Ana, ela tem participado muito de perto, né, dessas questões, que possua muitas informações, e hoje ela se dispôs a vir compartilhar um pouco com a gente, né? E, enfim, acho que é um tema que acho que muitas pessoas estão dispostas a discutir, a ouvir, e que causa muita preocupação. Então, desde já, eu gostaria de agradecer a Ana. Ela foi muito paciente, porque é difícil, a pessoa, enfim, também tem seus afazeres, seus compromissos, mas que bom que separou um tempinho para vir bater um papo com a gente aqui. Então, desde já, muito obrigado, Ana, e passo a palavra para você. Beleza, obrigada, Maurício, obrigada a todos vocês aqui pelo convite, né, de estar vindo aqui falar sobre essa reforma administrativa. E o que eu pensei aqui, eu vou falar um pouco sobre o que é a reforma administrativa, o que ela representa, então um pouco do texto dela, e depois a gente comentar um pouco por que isso é de interesse para o feminismo, né? Por que as feministas deveriam estar preocupadas com essa reforma administrativa em que ela pode piorar a desigualdade de gênero. Bom, o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente falar é que a PEC, ela, para os novos servidores e para os servidores atuais, o que a PEC quer fazer é relativizar o quesito da estabilidade, né? Então, ela transforma o artigo 41 da Constituição hoje, ela torna muito mais fácil para o servidor atual e para o servidor futuro a perda do seu cargo, né? Então, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas isso é uma das questões centrais que a PEC faz, né? E além disso, quando a gente fala de estabilidade em si, como a gente entende hoje o que é estabilidade, a estabilidade ela fica garantida somente àqueles servidores futuros, né, que vão ser contratados em cargos típicos de Estado, né? E aí os outros tipos de cargos que as pessoas fariam concurso público, mas não teriam estabilidade, seriam os cargos com prazo por tempo indeterminado, né? Então a PEC cria esses dois tipos aí de servidores, né, que fazem concurso, mas um deles tem estabilidade, que são os típicos de Estado, e os outros não. Aí vocês podem se perguntar, tá, então o que é típico de Estado? O que está dentro desse tipo de Estado? A PEC não define. Então, o que o Poder Executivo pede do Congresso, pede da sociedade, é um cheque em branco de definir primeiro quais são as regras, para depois discutir quais são as carreiras, né? E a gente sabe aí que é muito possível, muito provável que as carreiras que vão ser consideradas típicas de Estado são aquelas ligadas ao poder de polícia, a questão de fiscalização, enfim, mas não todas, né, as carreiras ligadas a esse tipo de atividade. E aí carreiras tipo
tipo, da saúde, da educação, é muito provável que elas não sejam consideradas, então, carreiras típicas de Estado, né? Então, isso é um risco muito grande para o provimento de direitos sociais, né, para aqueles direitos ali na ponta, e aí eu já começo chamando atenção, né, que para essa questão lá do artigo 6º da Constituição, lá que fala que saúde, educação, moradia, enfim, são direitos sociais, né, que está lá garantido. Nesse ponto, a PEC já é uma pedra no sapato, vamos dizer assim, desse artigo 6º da Constituição, porque ela vai tirar a estabilidade justamente daqueles servidores que estão na ponta, que estão ali entregando os serviços públicos, né, os direitos sociais, e a gente sabe que quem depende mais desses serviços públicos providos pelo Estado são aqueles mais vulneráveis, né, as mulheres, são os negros, são a população do Norte e do Nordeste, enfim. Então, você tem essa questão aí da desigualdade que já entra por aí, né, já entra por essa vertente. Uma outra questão que é importante que a PEC faz a PEC ela modifica o que a gente entende hoje por função de confiança e cargo em comissão, né? A PEC ela junta o que é função de confiança e cargo em comissão, cargo comissionado, em cargos de liderança e assessoramento. E aí ela vai falar que esses cargos de liderança e assessoramento, eles vão poder ser ocupados por qualquer pessoa de fora do serviço público. Então, não vai ser necessariamente um servidor público que vai ocupar esses cargos. Hoje, para alguns desses cargos, a gente tem uma reserva para servidores, né? E com essa liberação, assim, desses cargos de liderança e assessoramento, a gente pode ter casos esdrúxulos de ter um coordenador de curso ou um chefe de departamento de uma universidade federal que não seja um professor, né? Que seja uma pessoa de fora, seja uma pessoa de fora do serviço público, de fora da instituição, enfim, quem o governo federal decidir, né? No Executivo Federal, esses cargos de liderança e assessoramento são 90 mil no Executivo Federal somente. Mas se a gente olhar o Brasil como um todo, né, e todas as esferas e tudo mais, esses cargos eles podem chegar a 1 milhão de cargos. Então, seria aí cerca de 1 milhão de cargos que estariam livres para essa nomeação direta ou do presidente, ou do governador, ou do prefeito, né? Então, isso é um espaço muito grande de precarização, enfim, de piora dos serviços públicos, de apadrinhamento, de corrupção, todas as questões que a gente já conhece, né? Então, isso é uma questão muito séria também que vem com a PEC, que são esses cargos de liderança e assessoramento que passam a poder ser ocupados livremente por qualquer pessoa. Uma outra questão importante é quanto aos direitos dos servidores, tanto os direitos dos servidores atuais como os direitos dos servidores futuros, né? Se vocês forem pegar os discursos aí das pessoas que estão defendendo a PEC, eles vão dizer, olha, a PEC ela só mexe nos direitos dos servidores futuros, não mexe nos servidores atuais. Isso é mentira. Isso é mentira porque quando a PEC modifica um inciso do artigo 37, que é um inciso que vai falar lá de uma série de direitos, né, e vai falar, olha, é vedado que os servidores tenham esse direito. E aí, lá no finalzinho da PEC, no artigo 2º da PEC, a PEC vai dizer, olha, os servidores atuais não vão ser afetados por essas vedações, a não ser que a lei que regula esse direito seja alterada. Então, o que a PEC quer dizer? Que o servidor atual, alguns desses direitos que eu já vou dizer quais são, se a lei que regula esses direitos, se ela for alterada, o servidor atual perde esses direitos, sem nem falar dos futuros, né? Os futuros não vão ter esses direitos. Então, quais são esses direitos? Mais de 30 dias de férias por ano. Isso é um problema para os trabalhadores da área da educação e para trabalhadores que mexem com radiação, né? Tem diversos trabalhadores aí que, por exposição à radiação, eles precisam ter 20 dias de férias a cada 6 meses, né? Então, tem uma série de trabalhadores aí que vão ser afetados por isso. Adicionais referentes a tempos de serviço também ficam vedados. Então, quinquênios, anuênios, triênios, tudo mais que a gente sabe que é um componente importante do salário dos servidores municipais e estaduais, isso também fica em jogo, né? Então, com isso,
se uma lei que regula um quinquênio de um servidor municipal for alterada, ele vai perder esse quinquênio pelo texto da PEC. Então, ele vai ter uma redução salarial, né, o que é um completo absurdo, né? Então, tem várias outras questões, né? Esse artigo ele vai vedar a licença-prêmio, ele veda, enfim, ele veda diversas questões lá que depois vocês podem olhar, é o inciso 23 do artigo 37, que a PEC propõe como sendo o novo inciso, né, da Constituição, o novo inciso 23 da Constituição. A PEC também, ela amplia os mecanismos de privatização da política pública, ela cria um novo artigo, que é o artigo 37A, e esse artigo 37A, ele vai regulamentar uma série de acordos ali do poder público com o setor privado, né, para poder executar serviços públicos. Isso literalmente está lá no caput, né, está lá no texto do artigo. E fala, inclusive, no texto desse artigo, de compartilhamento de estrutura física, de utilização de recursos humanos de particulares, com ou sem contrapartida financeira. Então, esse artigo 37A, ele é muito danoso para o provimento de direitos sociais também. A gente não sabe exatamente o que eles vão fazer em termos práticos, assim, de ações a partir disso, mas não é uma sinalização boa, né? É uma sinalização, de fato, de ampliação da privatização da política pública, né, dos direitos sociais. Uma outra questão importante de falar é a questão dos superpoderes do presidente. A PEC, ela mexe no artigo 84 da Constituição, que é um artigo que fala lá do que o presidente pode fazer ou não por decreto, e aí eles acrescentam lá, por exemplo, que o presidente pode mexer livremente em órgãos da administração direta, em ministérios, em cargos, inclusive em cargos ocupados. Então, por decreto, ele pode acabar com um cargo, inclusive um cargo ocupado, né? Então, isso dá ali para o presidente um superpoder, passando por cima do Congresso, e isso traz uma total desorganização do que a gente pensa para a estrutura do governo, né, para a estrutura do Estado. Porque eu estou até pegando aqui um exemplo, lembrando aqui de um colega meu que trabalhava no Ministério do Planejamento. E aí o Ministério do Planejamento juntou com o Ministério da Fazenda e virou o Ministério da Economia. E mais outras coisas, né, que eles foram juntando lá, virou o Ministério da Economia. E ele estava me contando que, olha que coisa boba, demorou 2 anos para o e-mail dele virar @economia.gov, que ele ficou 2 anos com o e-mail planejamento.gov.br, né? Então é uma coisa boba, né? A transição do e-mail dele demorou 2 anos, mas você imagina toda a estrutura ali enfim, para você pensar as políticas públicas, né? Então, se você deixa que fica cada vez mais fácil para o presidente, numa canetada, ele mudar toda a estrutura pública, como que você faz o planejamento ali do que é necessário? Como é que você vai avaliar o servidor também, né? Então, tem várias questões aí dentro disso, né? E uma outra questão que eu acho importante de falar, eu poderia falar 3 horas sobre a PEC aqui, porque ela é muito profunda, assim, ela muda muita coisa. Eu vou deixar algumas coisas de fora aqui, algumas barbaridades de fora, mas a última que eu queria falar sobre esse panorama geral da PEC é sobre a questão dos temporários também. A PEC, hoje a Constituição, ela permite que você contrate um trabalhador temporário, né, um trabalhador por tempo determinado, em caso de uma calamidade, em caso de extrema necessidade do Estado, né? E aí a PEC, ela abre as condições, os casos para que você faça esse contrato temporário para praticamente qualquer coisa, né? Então, ela permite que você contrate um trabalhador temporário se você tiver acúmulo de serviço, se você tiver uma demanda sazonal. E se é uma demanda sazonal, você não pode dizer que não é prevista, né? Sazonal é uma coisa que acontece todo ano, ou, enfim, com uma certa frequência, né? Atividades ou procedimentos sob demanda. Então, a PEC, ela quer abrir para o uso do trabalho temporário para praticamente qualquer coisa, né? Para praticamente qualquer situação. Então, não tem mais aquela questão de, sei lá,
teve um vulcão no Brasil, a gente vai precisar urgente de contratar pessoas. Não vai ser só por isso, não vai ser só por causa de uma calamidade, um brumadinho, enfim, vai ser por uma forma, o que a PEC quer é tornar o trabalho temporário uma forma de burlar, de fato, o concurso público, né? E aí colocando isso na Constituição, e aí colocando aí mais certinho essas possibilidades, né? Então, assim, a PEC ela é muito, muito destrutiva para o serviço público atual, né? Para o serviço público atual, para os futuros servidores e para a sociedade como um todo, né? E ela, se ela for aprovada, ela vai transformar com certeza, com muita profundidade, o serviço público como a gente entende hoje, né? Então, você passar em um concurso público não vai significar a mesma coisa, você ser funcionário público, você ser servidor público não vai significar a mesma coisa, né? Então, é uma questão muito, muito grave, né? E aí tem algumas questões que eu vou até mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui o texto do... Posso até compartilhar aqui a tela, eu consigo? Share screen. Tem um botão. Já tá indo? Já. Tá, joia. Eu publiquei esse texto aqui hoje no Le Monde Diplomatique Brasil sobre se a reforma administrativa vai reduzir a desigualdade no Brasil ou não, né? E aí, nesse texto, eu falo um pouco, não vou entrar muito em detalhes aqui, como que é um absurdo que a questão da desigualdade esteja tão não esteja sendo tratada, né, na verdade, quando a gente discute a reforma administrativa, né? Que qualquer reforma que a gente vá fazer no Brasil, ela precisa ter a desigualdade como um ponto central, né? Como que essa reforma vai impactar a desigualdade ou não, porque o Brasil é um país altamente desigual, né? E aí eu coloco aqui algumas questões para a gente pensar que a política pública, então, o Estado, ele tem um papel muito importante de reduzir as desigualdades, né? Por exemplo, quando o Estado gasta com educação, saúde e o regime geral da Previdência Social, até coloquei ali referências, o Estado tende a reduzir as desigualdades. Então, quando a gente fala em cortar a saúde pública, cortar a educação pública, a gente pode estar falando de aumentar a desigualdade, né? Então, se isso é a direção em que a PEC vai, esse impacto ele precisa ser analisado, precisa ser considerado e a gente não pode tomar essa decisão no escuro, né? E aí eu coloco aqui também, né, como eu tinha comentado com vocês, né, que como a gente tem uma feminização da pobreza, como a gente tem a população negra também estando mais vulnerável à pobreza e mais dependente desses serviços públicos, a gente falar em reduzir os serviços públicos, ou em privatizar, ou em precarizar os serviços públicos, isso pode estar fazendo com que a gente tenha esse aumento das desigualdades, tanto de gênero, quanto raciais, quanto regionais, né? De classe mesmo também, né? Então, a gente pode levar isso tudo. E aí, algumas questões que eu coloquei aqui quanto a essas desigualdades de gênero e de raça, que em alguns... esse estudo aqui para o caso espanhol, ele vai discutir que como as desigualdades salariais no setor público são menores que as desigualdades salariais no setor privado, né, em termos de gênero, você reduzir o trabalho no setor privado, no setor público, você está ampliando o espaço para a desigualdade de gênero, né? Então, que o setor público ele agiria como uma espécie de equalizador, vamos dizer assim, dos salários. Então, isso é uma questão que deveria ser considerada também. Se você reduz o tamanho do Estado, né, que você pode estar ampliando também por esse viés do mercado de trabalho, você pode estar ampliando as desigualdades. É claro que isso eles estão olhando para o caso espanhol, mas eu achei que é uma questão bem interessante para a gente trazer para pensar o Brasil também, né? E um outro exemplo que eu peguei aqui, que é da Finlândia, que é dessa autora Elomäki, ela fala que depois de reformas administrativas que vão na mesma linha do que a gente está fazendo aqui no Brasil, lá na Finlândia,
depois disso ficou muito mais fácil para o governo fazer políticas, enfim, fazer outras medidas que reduzissem também políticas voltadas para a questão de gênero, né? Então, aqui no Brasil, a gente está indo nessa mesma linha, né? Então, assim, isso é um pouco do que eu queria falar para vocês, que eu acho que é importante a gente tentar articular, primeiro, os desmontes, né? O que são os desmontes da PEC, o que são os desmontes da reforma administrativa, e articular isso com a questão das desigualdades, especialmente aqui, para o interesse aqui de vocês, né? Como eu entendo, que é a questão da desigualdade de gênero, né? Então, como que a gente pode pensar que essa reforma administrativa, para além de ser um risco para a sociedade brasileira como um todo, ela é um risco ainda maior para as mulheres, e é um risco ainda maior para as mulheres que estão em algum tipo de vulnerabilidade, né? Sejam mulheres negras, sejam mulheres indígenas, enfim, é isso.